Es un placer para mí presentarle a uno de los miembros de este proyecto CMC y coordinador para la unidad de Perú, el doctor Luciano Barcellos de Paula, coordinador regional del área de Perú. El doctor Luciano tiene un postdoctorado y doctorado en Administración de Empresas sobresaliente por unanimidad. Tiene un máster universitario en Investigación de Empresas, Finanzas y Seguro de la Universidad de Barcelona, España, un MBA la Universidad Politécnica de Cataluña, MBA en Leisure in Management, Business Administration por la EAE Business School de España, bachiller en Ciencias Económicas de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, entre otros cargos. Es especialista en algoritmos para la sostenibilidad, tiene experiencia en los sectores públicos y privados de desarrollo de proyectos, planificación estratégica, sostenibilidad, compromiso con grupos de interés, toma de decisiones, responsabilidad social corporativa y gestión. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Barcelona, miembro del CTN y del Comité del Desarrollo Sostenible. AMCHAM en Perú. Además, ha sido consultor senior del IS Consultoría Empresarial, socio comercial del Aragón Sustainability Solutions, investigador asociado de PSD Consulting, asistente de investigación en el Departamento de Economía y Organización Empresarial de la Universidad de Barcelona, coordinador de la Association for Advanced Modeling and Simulation Techniques and Enterprises, AMSE, miembro del Consejo Científico Centrum Business School, Business System Laboratory, Italia, Association for the Advancement of Modeling and Simulation Techniques and Enterprises, AMSE, España. Bueno, eso entre otras muchas investigaciones que pueden revisar dentro de la parte de equipos y resultados del proyecto en la página de CMC. Sin más por el momento, le doy la entrada, doctor Luciano, para que pueda presentarnos el tema de hoy. Ok, muy bien, Dalia. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes, ya que tenemos diversas personas, ¿no?, representando vários países, ¿no?, de este proyecto iberoamericano, ¿no? Entonces, muy bienvenidos y muchas gracias por el interés en conocer un poco sobre este seminario, ¿no?, que he preparado para ustedes, ¿ok? Muy bien. Entonces, solo un minuto y ahí, Dalia, por favor, me confirme. Se puede ver mi pantalla completa. Es correcto, su presentación ya está viéndose. Ok. Entonces, ahí, a través de ese QR Code, ustedes pueden, a través de su celular, ¿no?, de su teléfono, o sea, acceder, ¿no?, a una página donde van a tener mis principales links de redes que participo, ¿no?, y mis investigaciones también. Entonces, ahí un poco, para los que se interesen quizás en hacer futuras investigaciones y conocer un poco más sobre mi perfil, ¿no? Entonces, o tema desta charla, deste seminário, é modelamento e simulação e investigação aplicada. Então, o objetivo do seminário, aí vou falar mais ou menos dentro de 30 a 40 minutos no máximo, e depois Dália fará a moderação, não, deste seminário, com perguntas, comentários de vocês, não, em torno aí em 10, 15 minutos, não, de perguntas e comentários. Então, o objetivo justamente é abordar o método, não, modelamento e simulação, compartilhando boas práticas de sua aplicação em artigos científicos. Então, por um lado, como público objetivo, pode servir tanto a investigadores júnior, não, investigador que está sênior, que está aí aplicar algo mais, melhorar um pouco mais, consolidar, não, suas investigações, já que tem informações também novedosas que quizás podem servir a esse público, não? E quizás os que estão aí iniciando a investigação pode ser justamente uma orientação importante de como justamente trabalhar este método, não? Como generar confiança tanto ao mercado, aos usuários, nos resultados de modelamento e simulação. Então, aí, creio que terá este principal objetivo que vamos buscar, não? Então, a agenda é dividida em 4 partes. Primeiro, falar um pouco sobre a importância do modelamento e simulação como método de investigação, não?
E aí, no segundo ponto, vou falar sobre um breve estudo bibliométrico que realizei sobre modelamento e simulação. E aí entramos em um ponto justamente principal deste seminário, que são aspectos do processo de modelamento e simulação que influem em la confiança, não? E finalmente, não, vou explicar aqui duas boas práticas, dois casos de estudo que foram muito bem aplicados, não, em artigos científicos. Então, acá, esta seria a ideia desse seminário nessas 4 partes. Então, empeço justamente provocando um pouco e mostrando o interesse, a importância deste tema, não, para a ciência, para a humanidade, não? Vamos acá, é o último Prêmio Nobel de Física de 2021, justamente foi por estudos, não, e que estão vinculados ao tema de modelamento e simulação, não? E são sistemas físicos complexos. Então, num primeiro ponto, vemos aí um primeiro plano, não? É o Dr. Manabe, não? Japonês, e que trabalha na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, não? No segundo, vemos aí Hausmann, este alemão, que, ou seja, trabalha no Instituto Max Planck de Meteorologia, em Hamburgo, Alemanha. E, finalmente, Parisi, Dr. Parisi, nascido em Itália, não? E trabalha, é professor da Universidade Sapienza de Roma, em Itália. Então, esses 3 justamente mostram que, através do modelamento e simulação, ou seja, as contribuições que nós outros podemos fazer, não somente para a ciência, mas para a humanidade, não? Então, vamos ver a continuação que se tratou, principalmente, não, em linhas generais, porque eu não sou também especialista em física, não he estudado física em colégio, mas não sou especialista em física, não? Pero coisas que justamente implicam em nossa vida, não? No nosso dia a dia, não? Então, o primeiro que recebeu 1/4 da premiação, não? Porque esse prêmio foi dividido entre o japonês e o alemão em la metade, e o italiano se quedou com outra metade deste prêmio, não? Então, o Dr. Manabe justamente sentou as bases, não, do desenvolvimento, não, de atuais modelos que se utilizam hoje justamente para trabalhar, abordar o tema climático, não? Então, essas ferramentas são amplamente utilizadas por científicos justamente para entender o sistema climático e poder predizer o comportamento futuro. Então, aí vemos os 2 modelos em uma página web que comparto com vocês, não? Depois vou compartilhar esta PPT também. Podemos encontrar, não, esses modelos. Pero trata basicamente acá de algo que nós outros já estamos sentindo, não? Ou seja, é um efeito justamente das emissões de CO2. Quanto mais dióxido de carbono, não, justamente vai fazer com que aumente a temperatura, não? Então, isso foi um dos modelos na década de 60, não, que o senhor Manabe ha desenvolvido, não? Então, vemos que, de acordo com a altitude, não, ou seja, esta influência será maior, ou seja, generar, ou seja, com mais CO2, mais calentamento, não? E as altitudes mais elevadas, não, ou seja, seria ao revés. Então, isto, ou seja, é um aporte muito importante, mostrando que justamente o CO2 faz com que, não, se calente a atmosfera, não? E acá também o modelo climático mostra justamente que parte das radiações solares, não, ou seja, justamente são absorvidos pela Terra, não, regressam, pero parte se vão, não? Isso aí também mostra aí um pouco este modelo, não, as variações, não, de ar calientes que sube, não, o frio barra e justamente provoca mais chuvas. Então, é claro que com o tema do efeito invernadeiro, não, ou seja, temos justamente um desequilíbrio enorme, não, ou seja, porque justamente vamos provocar com CO2 mais calentamento, ou seja, então as chuvas, quando vai chover, são mais intensas, não? Então, aí vemos, por exemplo, em várias partes do mundo, não, onde estes eventos extremos justamente estão ocorrendo, não? E já o modelo acá de Hausmann, ou seja, desenvolveu ferramentas para identificar a influência que nós outros seres humanos, não, justamente estamos exercendo sobre o clima. Então, acá neste modelo ha mostrado justamente o efeito justamente, não, humano e o efeito natural, por exemplo, com
com causas erupções vulcânicas que justamente podem fazer o calentamento, não? Então, acá mostra que justamente a temperatura está subindo justamente por esta whey humana, ou seja, por este justamente consumo, não? E produção de CO2 que nós outros estamos generando, não? Então, são ferramentas, são modelos muito importantes, não? Que quizás estão na física e que quizás para alguns se quede um pouco distante, mas na realidade nós outros estamos sentindo, não? Ou seja, França ha sofrido agora a sequia mais forte de 500 anos, não? Então, justamente é algo que deve ser, ou seja, os países devem tomar justamente medidas para frenar, não, o calentamento e seus efeitos, não? Então, aí, como outros exemplos que tuvimos recentes em Europa e também em Latinoamérica, não? E, finalmente, acá, Paris ha ganado o Prêmio Nobel justamente por descobrimento da interação, do desordem e das flutuações dos sistemas físicos, não? Desde uma escala atômica hasta a planetária. Então, mostra justamente essa desordem, não? Justamente ao trabalhar o tema de hierro, não? De cobre, justamente a frustração, não? De espinho justamente vai buscar subir, o outro barrar, e o terceiro justamente vai estar desordenado, não? Então, como isto vai ocorrer? Então, seu modelo para trabalhar sistemas físicos complexos justamente é mostrado, e acá que quizás alguns de nós outros compreendemos os efeitos olvidados, não? Uma importante teoria desenvolvida por Dr. Rio Aluja, não? E justamente acá dentro desse modelo, ou seja, se mostra, mostrado justamente destas partículas, não? Ou seja, ao fazer essa compressão, efeitos olvidados dentro desse sistema complexo, não? Então, sua teoria foi muito importante, mas me recordou ao ler, não? Seu modelo, não? Que habla de efeitos olvidados dentro desse processo, não? Então, me chamou bastante a atenção. Bom, em relação ao breve estudo, um pouco para compreender, não? Ou seja, como está este modelo a nível acadêmico, a nível científico, não? Então, realizei um breve estudo bibliométrico de 38 anos, não? Então, percebimos acá que nos primeiros 30 anos tivemos 9.620 publicações, ok? E nos últimos 8 anos, não, mais de 10.000 publicações sobre modelamento e simulação. Então, o gráfico aqui é muito preciso a mostrar justamente uma tendência positiva. É utilizado modeling simulation em todas as áreas de ciências, e não somente engenharia física, não, mas também nos negócios. É utilizado o Web of Science para fazer esta búsqueda. Foi realizado 14 de setembro de 2022, então está aí há uma semana, e utilizei justamente essas palavras-chave, não? Ou seja, model, não, um asterisco, em simulation, porque justamente pode haver, e há, não? Modeling com um L, não? Que seria mais para inglês americano, e com doble para o inglês britânico, não? Então, aí, sendo desta maneira, ou seja, podemos justamente condensar essa informação, não? E mostrar justamente um valor real, não? Ou seja, de como se está trabalhando com os dois, não? Dentro da parte do inglês americano ou britânico, podemos justamente entender como anda a evolução. Então, esse número de publicações que podemos ver aí. As áreas de investigação, não? As áreas que mais estão investigando sobre este tema está na área de engenharia elétrica e eletrônica. Depois temos aquela parte de ciências de materiais, não? Engenharia química, não? Então, aí um pouco para ver as principais áreas. Então, nós outros, não, no meu caso, que trabalho em management, em gestão de empresas, em sustentabilidade, vejo um enorme potencial, não? Ou seja, para se trabalhar modeling simulation, porque é uma área que todavia na parte de gestão ha sido utilizada, pero pode se utilizar mais, não? Ou seja, é muito importante para os negócios também. Acá podemos ver o número de citas, não? Então, vemos aí que é um crescimento muito importante, não? Claro que aí 2022 todavia não se terminou, pero estou seguro aí que isto vai também, não, seguir essa tendência positiva de crescimento.
Um outro indicador foi artículos mais citados, não? Então, aí é separado os artigos mais citados e como temos uma limitação de tempo, vou destacar o artigo mais citado, com 12.800 citas, não? Então, essas duas pessoas, Simon e Gogotsi, não? Em 2008, justamente trata aí dos condensadores, não? Eletrônicos e elétricos, não? Ou seja, que justamente vão, esses capacitadores, supercondensadores, para ser com que as baterias que nós outros necessitamos para guardar energia, justamente podem ser mais potentes, não? Menores e mais potentes. Então, essa contribuição é muito importante e foi justamente através de modelamento e simulação que está basado esse estudo. E destaco justamente uma frase desses autores que abre: o modelamento matemático e a simulação serão a clave do êxito no desenho dos dispositivos de alta energia e potência do futuro. Então, se nós outros agora estamos passando por essa crise climática, que isso está afetando, e com o tema também da invasão russa, não, em Ucrânia, ou seja, isso está disparado os preços da energia. Então, temos que um tipo de investigação como esta é uma investigação muito importante justamente para dar soluções aos problemas que nós outros temos e vamos ter no futuro, não? Continuar a ter. E, finalmente, os países que mais publicam, não? Com modelamento e simulação, vemos aí um mapa do mundo, pero acá, ao costado, não? À esquerda, é preparada esta tabela para vocês, não? Então, aí Estados Unidos, o país com mais publicações, com 26% das publicações está em Estados Unidos, não? Depois vem China em segundo lugar, e queria destacar entre os 10, top 10, não? Está a Espanha, não? Com 3%, 3,22% das publicações em Modeling Simulation, não? Então, vemos aí que Espanha, não, representando e coordenando este projeto ibero-americano, não, de CITED. Então, vemos aí como nós outros estamos em relação aos demais países, não? Então, creio que temos também bastante oportunidades, não, de seguir os líderes, os países que estão aí trabalhando este tema. Então, creio que temos aí um caminho, não, uma futura investigação muito importante, não? Bom, como este método, justamente, ubicamos dentro de uma classificação de investigação. Então, quando vamos fazer uma investigação, e aí, quizás para os alunos, para as pessoas que estão começando nesta área, é interessante saber, ou seja, é um estudo básico aplicado, não? Qual é o objetivo, não, desta investigação? Pode ser explicativa, não? Bom, e podemos dar um enfoque, uma abordagem, qual seria? Quali, quanti, não? Ou combinado, não? Então, nesse caso acá, modelamento e simulação como método estaria justamente dentro da abordagem do enfoque quantitativo, não? Há alguns autores como Harper, não? E outros autores destacam a importância de se trabalhar modelamento e simulação também combinado, não? Ou com a técnica quali, não? Ou dentro de um próprio método, não? Então, por exemplo, eu estou fazendo agora um projeto entre Centrum PUC, não? E a Unesp de São Paulo, não? Com o Departamento de Engenharia de Produção, não? E justamente estamos trabalhando, não? Modelamento e simulação, pero também encuestas, não? Vamos fazer experimentos, ou seja, temos aí uma combinação do quanti e também de quali, ou seja, estamos também incluindo um terceiro método, não? Dentro desse que seria o estudo de caso, não? Então, aí, isto também ajuda a ganhar confiança dos usuários, justamente para aproveitar os resultados, não, de uma investigação de modelamento e simulação. Então, aí são recomendações, não? Então, que trata justamente de modelamento e simulação. Aí vemos uma foto, isto já com esta realidade aumentada, não? E todo o tema de metaverso, não? Então, isto justamente ampliou cada vez mais a utilização de modelamento e simulação para as empresas, não? Para ou seja, desde os processos, operações, hasta arquitetura, construção, não?
ou seja, uma infinidade de aplicação, não? Medicina e tudo mais, não? Então, justamente está, de acordo com Harper, não? Esse estudo baseado em simulação contribui à ciência a informar e compreender um problema real, não identificar soluções. Então, a decisão de aplicar ou não as recomendações, os resultados de um estudo de modelamento e simulação, claro, vai depender da parte interessada, do usuário. Ou seja, utilizo ou não utilizo os resultados deste método, não? Então, aí é um ponto a considerar. Então, que aspectos são importantes considerar, não justamente para aumentar a confiança em um modelo, não, em la utilização. Então, vemos acá este modelo, não, desenvolvido por Harper, esses autores, não, e que depois, ao final, vocês terão a referência, enumeram várias, e eu destaco aquelas principais. Primeiro, a relação interpersonal, ou seja, então, passamos, não, ao tema justamente da subjetividade entre o modelador e a parte interessada, não? Justamente esta relação será importante para generar confiança no modelo, não? E sua aplicabilidade. Depois terá a credibilidade do modelador. Então, o modelador justamente deve, não, mostrar suas credenciais, não, sua experiência, se está vinculado a uma universidade. Então, isso tudo vai ajudar a aumentar, não, a credibilidade do modelador. A interação deve haver uma interação entre o modelo, o modelador e as partes interessadas. Então, aí seria um modelo tripartido, não? Pero que se deveria trabalhar junto, justamente para aumentar a confiança, não? E aí temos o tema da funcionalidade, não? E transparência, não, do modelo. Então, se o modelo vai funcionar, se o modelo é fácil ser aplicado, não? E principalmente como justamente ligamos aos resultados, como se calcula, como se, ou seja, se procede. Então, também, ao final, vou mostrar um exemplo, não, de como se pode facilitar, não, esses pontos, não? Ganhar esta confiança. E, finalmente, a validez científica do modelo. Não? Então, aí outro ponto também muito importante, e dentro deste validez científica do modelo, temos algumas considerações, não? E aí, já por Cast 97, destaca 6 pontos que devemos considerar para dar uma validez científica de um modelo, não? Primeiro, o tema operativo. Então, se o modelo proporciona as respostas que ha sido construída, não? Empírico, ou seja, se concorda com os dados observados, teórica, se o modelo está sustentado com teorias estabelecidas e reconhecidas, se há coerência, justamente, ou seja, se as comprovações para garantizar que o modelo não tem contradições com as teorias estabelecidas, nem incoerências lógicas, a fé, se os expertos do setor estão de acordo com os resultados produzidos por um modelo. Então, nós outros, em várias investigações, invitamos expertos, não, a evaluar o modelo, né, a validar o modelo, mas principalmente, depois dos resultados, devemos dar uma devolutiva, não? Ou seja, mostrar aos expertos ou às empresas que participaram do estudo, da investigação, ou seja, os resultados, para que quizás essas pessoas possam utilizar na prática em seu dia a dia, não? E as provas, ou seja, se o modelo pode provar-se no mundo real, ou seja, se é um modelo totalmente fictício ou se é um modelo justamente prático que nós outros podemos aplicar em las empresas, por exemplo, não? Ou nos governos, ou em suas políticas públicas. Ok? Então, dentro deste, qual seria o processo de modelamento e simulação? Levando em consideração a todo momento que vamos buscar isto, não? A confiança, não? A integração entre modelador, o modelo e a parte interessada. Ok? Então, isto acá deve estar em todo o processo e em cada uma dessas 4 etapas, não? Que seria tratamento de um problema real, desenvolvimento e validação do modelo conceptual, codificação e verificação do modelo e desenvolvimento experimental e resultados, não? Então, acá seria a consideração de 2 estudos importantes que vocês veem aí como referência. Então, esta é minha versão, não? Ajustada, adaptada, de acordo com esses autores que vemos aí. Ok? Então, vamos ver 2 casos, não?
já justamente para gestionar o tempo e dar oportunidade às perguntas e comentários. Primeiro caso de estudo, me gostaria de compartilhar este artigo científico, não, que foi publicado ano passado, 2021, não, e nesta importante revista, não, que tem um fator de impacto de mais de 10 pontos, não, e está em quartil número 1, não, em Web of Science, não, então está em Journal of Cleaner Production, não. Então, é muito interessante esses autores e creio que é importante compartilhar e fazer um vínculo entre o que vimos, não, de generar confiança, de como passar por esses 4 processos, de fazer modelamento e simulação de uma maneira muito eficiente, não. Então, vou destacar alguns pontos desta investigação. Primeiro, o tratamento de um problema do mundo real. Então, os autores justamente comentam sobre o tema de trabalhar a economia, as estratégias de economia circular. E para que isso? Ou seja, então, por quê? Qual é a necessidade? Então, justamente, os autores abordam, tratam muito bem esse tema. Ou seja, a humanidade leva muito tempo dependendo de sistemas econômicos lineares que consomem recursos por em cima da capacidade da Terra. Então, a ideia justamente do modelo da investigação é justamente trabalhar, não, as estratégias de economia circular em as empresas, não, como uma maneira de, ou seja, cambiar este modelo que justamente não é sustentável, não, este modelo linear, ok? Então, isto, claro, estou destacando acá, mas depois eu os invito a ler melhor esta investigação, que vocês podem encontrar bastante detalhes no sustento, não? Justamente do problema do mundo real, não? Em relação ao tema, na segunda parte, desenvolvimento e validação do modelo. Então, o que esses autores fizeram? Ou seja, primeiro identificaram as estratégias de economia circular através de uma excelente revisão da literatura, ok? E aí, como tarefas, listaram as estratégias, não, fizeram um check, não, para evitar duplicidade de investigações, não, e negaram uma lista de estratégias de economia circular, creio que foi 118 artículos, não? 118 artículos ao final, e aí separou 16 estratégias de economia circular, ok? Num segundo ponto, segunda etapa deste processo, justamente foi identificar a importância dessas estratégias identificadas, utilizando o modelo de Business Model Canvas, ou seja, ver dentro da construção deste modelo de negócio, não, como isto há uma interação entre essas estratégias e modelo de negócios, não? Então, é utilizado aí, ou seja, 12 estratégias, não, justamente para mostrar a importância disso dentro da gestão das empresas, não, como se aplica um modelo de negócios. Então, aí contou com uma encuesta com especialistas. Então, foi muito interessante que eu observo acá, foi ou seja, como han elegido os especialistas. Ao realizar a revisão da literatura, ao final, não, da revisão da literatura, é identificado justamente com todos os filtros 118 papers, não, artículos, que vão dar mais ou menos 200 e pico especialistas, então, autores. Então, foi justamente esses autores, não, que os investigadores enviaram, não, justamente para validação, não, ou seja, fizeram uma encuesta com os autores desses papers selecionados, não? Então, ou seja, são especialistas justamente no tema. Então, me chamou bastante a atenção a maneira justamente que é utilizado, não? Ou seja, modeling simulation e trabalhar justamente dentro de buscar, não, esta confiança entre modelo, modelador e a parte interessada, não? E depois identifica ao final a importância de cada estratégia relacionada com Business Model Canvas, ok? Então, acá, a continuação, podemos ver quando da revisão da literatura saem as variáveis, as 16 estratégias. Então, existe parte do paper, não? Então, acá tem todo o sustento, o suporte da literatura com cada uma das estratégias
que será evaluada dentro deste modelo, ok? Então, vocês viram aí, ou seja, foi um trabalho bastante importante, uma contribuição muito importante para cada estratégia de economia circular, não suporte da literatura. E, por outro lado, na outra parte, o Business Model Canvas, não? Ou seja, dentro dessas características e aspectos, não, de modelo de gestão das empresas, não, que sai desses autores acá, vou utilizar como uma variável justamente para que os especialistas possam ver qual estratégia que seria melhor, não, ajustada ao modelo de gestão, ok? Bom, aí utilizaram um modelo muito potente, muito conhecido, não? Se habla aí de Isabel dentro da investigação, então se utiliza os números, o fuzzy numbers triangular, não? Ou seja, os números triangulares, não? Então se explica muito bem, justamente para mostrar essa transparência, essa clareza, para que as pessoas, que esses novos investigadores, justamente possam compreender, não? Como justamente vão utilizar isso, como vão aplicar isto, não? Então, aí impõe cá justamente lá as variáveis linguísticas, não? Ou seja, desses triângulos, não, de confiança, justamente que os especialistas vão evaluar. E depois há uma fuzzificação, não? Que utiliza justamente também o Center of Gravity como modelo que foi utilizado para ser esta conversão dos números, não? A uma conversão linguística, não? Então, aí explica por que é utilizado esse e não os outros métodos que estão acá, ok? Então, isso também é importante dentro de uma investigação explicar, não? A parte interessada, as pessoas justamente que vão aceder a esta investigação, como é utilizado e por que é utilizado esta e não outra teoria, não? Então, acá já entra, não, na parte do desenvolvimento experimental, resultados de simulação, não, que seria a última parte do modelo de Harper, não, de generar confiança e trabalhar o processo de modelamento e simulação. Então, acá vemos as 16 estratégias, e acá cada uma das estratégias de aspectos, não, do Business Model Canvas, não? Então, aí custo de estrutura, não, ou seja, as atividades clave de uma empresa, relação com clientes, não, os canais, não, a proposta de valor, não, ou seja, então aí todos esses pontos, e aí se enviaram as invitações a 262 especialistas, que foram os 118 papers que han finalizado a revisão de literatura. Houve 26 respostas completas, e aí utilizou o fuzzy, não? Fuzzificação, que eu mostrei, os números triangulares, e defusificação, perdão, para fazer a conversão dos resultados justamente linguisticamente acá falando, não? Então, aí, essa primeira estratégia foi a estratégia mais indicada, ou seja, então, isso como uma hierarquia, não, uma priorização mais ajustada ao modelo de negócios. Então, para cada aspecto deste modelo de negócios, justamente podemos ver aí a sua relação de acordo com esses expertos, não, que seria mais utilizado. Então, técnicas como reuso, reciclagem, não, ou seja, sendo que a primeira estratégia é justamente desenvolver estratégias de alianças, não, alianças estratégicas para a economia circular, e o involucramento dos stakeholders na cadeia de valor. Seria a primeira estratégia, a estratégia mais importante identificada através desse estudo, não? Consolidada aí por esses especialistas, não? Então, acá podemos ver este resultado como very important, não? Ou seja, como resultado em cada uma dessas partes do Business Model Canvas, não? Ok? Então, aí depois vou compartilhar isso com vocês. Bom, e um segundo caso de estudo é um artigo que é publicado justamente com meu companheiro, Carlos Agüero, que também está neste seminário, está aí assistindo, não? E justamente foi um paper, uma investigação muito importante, que buscamos trabalhar justamente esses 4 conceitos, né? Passando por esses 4 processos, não? De modelamento e simulação.
Então, trata justamente do fortalecimento do governo corporativo, não? Baseado em uma lógica difusa, não? Lógica borrosa aplicada, ok? Esse estudo também foi publicado numa importante revista, está com UNO Web of Science, com um fator de impacto de 9, quase 10 pontos, né? Corporate Social Responsibility Environment Management, não? É o nome da revista. E foi publicado agora em maio. Então, me gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos que hemos utilizado. Então, tratamento de um problema do mundo real. Então, se trata justamente, nos últimos anos, vários fracassos empresariais evidenciam a existência de sistemas corruptos, não? E abusivos. Então, o tema de bom governo corporativo ganha na atenção de acadêmicos, profissionais e responsáveis políticos, não? Para identificar problemas ou soluções. Vimos casos de Odebrecht, Lava Jato, em Brasília, América Latina, que foi fatal, Lehman Brothers, em 2008, não? O caso Enron, e outros emblemáticos que temos aí. Então, a falta de um bom governo corporativo ha provocado justamente a quebra, não? E permitido esses sistemas corruptos, não? Em relação à continuação de tratar um problema do mundo real, a revisão da literatura também confirmou, 4 brechas de conhecimento, não? Primeiro, a necessidade de melhorar a medição do governo corporativo. Então, uma necessidade, um problema do mundo real. Fortalecer o bom governo corporativo em países em desenvolvimento, ampliar investigações sobre sistemas, valorações e métodos de governo corporativo. E, finalmente, aplicar algoritmos da lógica difusa ao governo corporativo. Então, foram 4 brechas que buscamos justamente trabalhar nesta investigação. E no ponto de desenvolvimento e validação do modelo, hemos trabalhado com o OA, operador OA, que é dentro dos operadores de agregação, é o mais citado, Jaeger, com mais de, é dos autores mais citados sobre a utilização de operadores de agregação, e justamente acá he copiado partes do paper justamente para mostrar a importância, não? Por que estamos utilizando esta técnica, não? Generar esta confiança em que vai utilizar esta informação, que vai receber esta informação. Então, o OA, nos últimos 30 anos, foi um dos mais aplicados em diversas áreas, não? E também aí explicamos de maneira muito sencilla como funciona o operador, não? E acá, na direita, de uma maneira para generar transparência, para generar justamente esta confiança do utilizador, foi uma das recomendações do revisor, não? Se vocês estão utilizando, nós outros utilizamos com alunos, não? A aplicação deste modelo, não? Então, uma das recomendações da revisão foi poner em passos, não? Step 1, 2, 3, em cada etapa justamente da construção, de como justamente foi desenvolvida a aplicação deste modelo. Por quê? Para que os outros professores, em outras escolas de negócio, em outras partes do mundo, possam justamente utilizar este modelo, não? Porque muitos não são especialistas, quizás, em lógica difusa, pero quizás uma informação mais clara, mais sencilla, essas pessoas justamente podem usar em suas classes, não? Com os alunos, ou as empresas podem utilizar também este modelo, não? Então, aí um pouco isto que foi a intenção de mostrar essa parte. Codificação e verificação do modelo. Então, como foi desenvolvido o artigo, que os alunos de MBA, não, de maestrias, justamente vão evaluar as empresas que cotizam em Bolsa de Valores em Lima, Peru. Então, as variáveis justamente é o Código de Bom Governo Corporativo, onde temos 31 princípios em 5 pilares, ok? Essas são as variáveis. E, por outro lado, vamos usar a escala Endecandária com 11 valores, não? Aí, referência de Kaufman e Joaluja, ok? Como será a avaliação dos alunos. Então, explico, depois é generado um vídeo para os alunos entender como eles vão fazer a avaliação. Então, considerando se a empresa está adequada a um princípio, por exemplo, participação de acionistas, não? Se
se encontra a informação, a empresa cumpre o princípio, a orientação da Superintendência de Mercado de Valores, vai receber justamente a nota absoluta, que seria perfeito, mas se falta algo, aí os alunos vão dar, não, outras avaliações, não? Que quizás está débil, ou está bem, está forte ou não, ok? Então, acá dentro da codificação e verificação, o estudo se realizou durante 12 meses, em 5 cursos de maestria, em que tem o tema governo corporativo. Foi aplicado isto entre agosto de 2020 e julho de 2021. Então, o professor, no caso fui eu, desenvolvi uma hoja Excel, uma hoja de cálculo, não? Com as variáveis e as fórmulas, justamente para que os alunos pudessem evaluar as empresas, não? E uma vez que recebe toda a parte teórica e prática, exemplos, os alunos levam essa tarefa a casa, com 7 dias, em grupo vão fazer a avaliação. E depois me enviam os dados, eu consolido os dados e aí sim vou aplicar o algoritmo OA, ok? Então, a amostra do estudo compreende 117 avaliações de estudantes de maestria, e é interessante porque esses estudantes de MBA são agora gerentes, alguns com cargos um pouco melhores, mas a maioria, dentro de poucos anos, estarão nas principais organizações de Latinoamérica, em postos elevadíssimos de CEO, e é importante entender a importância do governo corporativo, não? Então, é uma prática, é uma ciência por competência, ou seja, vamos aprender haciendo, não? Então, creio que este foi um grande aporte também desta investigação. E os alunos han elegido as empresas, foram 28 empresas que foram evaluadas, ok? Em diversos setores da economia peruana. Então, aí foi um tipo de mostreio não probabilístico por conveniência, os alunos tiveram a liberdade de elegir as empresas para ser o trabalho final do curso e a ser, dentro deste projeto, a avaliação do governo corporativo. Este é o resultado dos alunos, né? Então, são os alunos, uma vez que finalizam, me enviam, e aí eu consolidei esses dados. Esses são os resultados dos alunos. Então, acá vemos vemos acá os 31 princípios e as 28 empresas, ok? Por matéria de confidencialidade, não vou citar, por exemplo, qual empresa seria a Leite Glória, ou o BBVA, ou outras empresas que estão acá. Ou seja, então, isto não é objeto evidenciar, mostrar que empresas são essas, e se eu tenho, né, este código pelos alunos, e acá no resultado vou mostrar as 28 empresas sendo evaluadas, não? Então, acá é o resultado final desta avaliação. Ao desenvolver o modelo, aplico as duas fórmulas, fórmula 1, então, acá determinar os pesos para cada um dos pilares. Então, os pilares, e isto foi, ou seja, como determinou o peso, não? Que se deve alegar uma suma número 1 acá, não? Então, como distribuir esses pesos? Através da revisão da literatura. Então, através da revisão da literatura, hemos posto o peso, não? Nessas variáveis, nesses pilares, nesses 5 pilares. Então, se o pilar, por exemplo, 3, que trata justamente da formação do diretório, não? Ha recebido 0,30, e o tema de transparência da informação 0,30. Ou seja, são os 2 pilares com mais importância de acordo com a revisão da literatura. E aí, ou seja, já processando o OA, vou fazer este subconjunto borroso, não, com os 5 pilares, e aí vou aplicar a forma que vemos acá, não a fórmula número 2, multiplicar esses pesos por esse resultado dos pilares, não? E aí vamos chegar ao resultado. Então, aí sai aí o nível de adequação das 28 empresas que cotizam em Bolsa de Valores. Ou seja, podemos ver desta maneira. Também podemos poner o resultado desta maneira também, ou seja, a ser por conjuntos, por grupos de empresas. Então, já se derivou do OA, já passando a um sistema de conjuntos. Então, acá mostra justamente lá nível de adequação da empresa também, não? A empresa E6, que é uma empresa de serviço aeroportuário, se não me equivoco, foi a empresa com melhor adequação. E depois vem a empresa 13, a empresa 7, 4, 23 e 12, ok? Então, este seria o conjunto.
very strong, ou seja, esse grupo de empresas serão líderes em bom governo corporativo de acordo com esta investigação, com essa avaliação dos alunos. Não? E aí depois vemos outros grupos, isto serve justamente para poner uma certa prioridade, não? Identificar justamente as melhores práticas, identificar justamente onde podemos melhorar, em que ponto, não? Então, já saíram resultados muito interessantes dessa análise de resultados, não? E a empresa E16, que seria a empresa que estaria no nível mais débil dentro deste conjunto de empresas, seria uma empresa, se não me equivoco, do agroindustrial, não? Não posso revelar o nome da empresa, pero ha recebido uma avaliação não muito boa, ou seja, a necessidade de ser transparente é muito importante para se generar confiança, não? E, finalmente, no tema da discussão, então, cada uma das brechas identificadas na revisão da literatura, agora, na discussão, buscamos mostrar as respostas desta investigação a cada uma das investigações que vimos durante a revisão da literatura e durante a investigação. Então, aí solamente para mostrar a importância ao buscar trabalhar o modelador, não? E a parte interessada, generar essa confiança entre essas três partes, não? Confiança do modelamento e simulação, mostrar justamente os resultados desse estudo, não? Então, mostrar onde justamente estamos cobrindo, estamos reduzindo na brecha identificada. Então, este ponto é muito importante a los que estão aí começando na área de investigação, fazer essa confirmação, não? Então, les invito depois, os que têm interesse, me enviem um correio que vou a compartilhar este artículo com vocês em detalhes, não? E aí vem a parte de conclusões, então, com implicações teóricas e práticas, não? De um importante estudo, não? Então, acá as referências que he utilizado para fazer esta apresentação deste seminário. Muitas graças. Me gostaria de agradecer a atenção e o interesse de vocês por estar acá. E dale, por favor, adelante, que estou à disposição se há alguma pergunta ou comentário. No, muchísimas gracias, doctor Basello, por la impartición de este seminario. Vamos a tomarnos una sesión de 10 minutos para las preguntas en este orden. Las personas que quieran o que tengan disponible el audio podrán levantar la mano. Yo creo que ya tenemos 2 participantes con el botón y les vamos a dar el pase de turno en ese orden. También pueden utilizar la sección de mensajes. En caso de que alguien no tenga disponible el audio, pueden dejar su duda o comentario en mensajes y con gusto enseguida les voy a dar lectura. Entonces, denme un segundo para abrir la fila. Y empezamos con el doctor José Antonio Espinosa Ballena. Adelante. Buenos días, ¿se me escucha bien? Adelante, sí. Sí. De todo agradecido, todavía no soy doctor, depende de que Carlos y Luciano me ayuden, de eso dependerá. No, Luciano, muchas gracias también. Una pregunta, yo siempre he estado interesado en la dinámica de sistemas, inclusive he hecho unos pequeños avances usando el BenSim, ese software de dinámica de sistemas. Lo que quisiera preguntar es, ¿qué relación existe entre ese instrumento, la dinámica y ese concepto de modelación de sistemas, de Forrester y otros más, con relación a los instrumentos que ustedes utilizan? ¿Se pueden conjugar? ¿Son opuestos? ¿Uno incluye al otro? Porque la ventaja de la dinámica de sistemas es que fácilmente se demuestra de manera, digamos, gráfica y no necesita entrar todavía a explicar a través de ecuaciones lo que está pasando, sino a través de una simulación más de las, digamos, de las frecuencias que se utilizan, las probabilidades, etcétera, ¿no? Por favor. Ok, muchas gracias, José Antonio. Un gusto poder verlo, ¿no? Escucharlo. Y muy interesante su pregunta. Creo que se puede conjugar, que se puede trabajar, ¿no? O sea, ahí yo debería conocer un poco mejor, ¿no? este método de dinámica de sistemas, pero conforme comenté al inicio, ¿no? O sea, cada vez más las revistas, los revisores, editores de revistas, justamente estão valorando, não, a combinação de várias metodologias. Então,
Eu posso trabalhar quizás com algum algoritmo dentro da lógica difusa, mas também trabalhar com outros e outros modelos, outros sistemas, não? Creio que é muito bem-vindo. Então, quizás aí tendríamos que conversar depois, tras finalizar esta reunião, para ver como podemos, quizás na futura investigação, trabalhar juntos, não? Ou eu te posso, de acordo com sua necessidade, indicar alguns algoritmos, não, que eu conosco, que eu utilizo, que se pode conjugar, não, com a dinâmica de sistemas, não? Certo. Ok. Gracias. Okay? Gracias, De Luciano. nada, a usted. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a darle la palabra a Carlos Eduardo. Doctor Carlos Eduardo, adelante. Ok, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Pude superar el impasse técnico. Felicitaciones, Luciano, nuevamente, una extraordinaria exposición. Y más que pregunta, de repente, una sugerencia. No sé si nos puedes, por favor, compartir, ¿no? Las limitaciones, los desafíos respecto a todo lo que implica simulación, modelamiento, ¿no? Que creo que también es importante poder tomarlo en consideración. Gracias, Luciano. Sí, gracias, Carlos, por su pregunta. A ver. E aí me indica se esta página é esta, validez científica do modelo. Correcto. E, bueno, com relação a esta acá, não? Ou seja, então este vínculo entre as três partes é muito importante, não? Modelador, modelo e parte interessada, não? Então, isto é uma referência de Harper, não? Em seu estudo, em 2021, que mostra essa importância, não, da relação interpersonal, não? E quizás aproveite, ou seja, he destacado dois exemplos, e acá temos excelentes investigadores, não? E vários deles foram meus professores na Universidade de Barcelona, não? Que são super expertos nesta matéria. Então, eu teria acá vários exemplos para citar, não, de suas investigações. Então, primeiro foi muito difícil poder elegir. Então, eu elegi dois, justamente por ser aplicado em 2021, que trata justamente do tema climático, que está ligado ao Prêmio Nobel de Física, não? E o segundo, que justamente foi um artigo que tenho bastante coisas para compartilhar, não, para as pessoas, não somente do que está aí, mas creio que todo o processo buscou trabalhar tudo isso, não? Então, também é artigo bastante novo, não? Então, aí também me gostaria, aproveitando sua intervenção, agradecer a outros autores que também, ou seja, me orientam e me orientaram, e que quizás em futuras investigações serão citados, não, como boas práticas acá. Então, aí não vou dizer o nome de um ou de outro, mas vários estão acá assistindo a esta apresentação. Então, Carlos, eu creio que é muito importante cumprir esse ponto, ou seja, mostrar essa credibilidade, a interação entre o modelo, o modelador e as partes do estudo, a funcionalidade, a transparência. Então, por exemplo, com os alunos, que foram os especialistas, os evaluadores, quando falamos alunos, pero são gerentes, são pessoas que estão em cargos importantes, em empresas, e são especialistas em suas áreas, não? Então, aí, busquei justamente mostrar como o operador UOA pode ser sencillo para começar, não? Nesta rama da lógica borrosa e sua aplicação, não? Então, he criado também vídeos que está na plataforma Canvas para que os alunos possam ver este vídeo de como fazer a avaliação. E, además, não, os alunos, com um mês antes de começar a classe, já recebem todas as leituras, não, que vão ter no curso, vão preparando para o curso, e justamente antes de fazer a avaliação, há classe do professor, ou seja, discussões, casos práticos. Então, isto facilita generar esta interação entre a parte interessada, o modelador e o modelo, não? Generar esta confiança.
E, finalmente, a validez científica, não? Que vários desses pontos, solamente posto acá para destacar, reforçar um pouco mais o que foi comentado na sessão anterior, ou seja, passar por cada um desses passos operativo, empírico, teórico, coerência, a fé, ou seja, se as pessoas justamente estão de acordo com os resultados, não? Ou seja, as provas. Então, esse ponto é muito importante, não? Não sei se he conseguido responder sua pergunta. Sí, doctor Barceló, muchas gracias. ¿Ah? De nada, Carlos. Muchas gracias. Muy bien, estoy revisando el chat. Me parece que si ya no hay alguna otra pregunta, alguien más que quisiera participar. Me gustaría entonces darle las gracias al doctor Basellos por la impartición de este seminario denominado Modelamiento y Simulación de Investigación Aplicada. Como sabrán, esto es una de las actividades del proyecto CMC, este proyecto de sistemas inteligentes y expertos modelos computacionales iberoamericanos, el cual es parte de la red temática del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED. Agradecer la presencia de todos ustedes, su participación es muy importante. También la presencia de los coordinadores regionales y miembros de este proyecto de CMC que nos acompañan. En la parte del chat les he dejado 3 ligas. Solo haciendo un poco de mención, este tipo de proyectos o estos seminarios, ya vamos, me parece que en el 4. Muchas gracias, doctor Luciano, fue una muy buena presentación. La vamos a poder volver a ver. Gracias, Dalia. Sí. La vamos a poder volver a ver en el canal de YouTube de este proyecto de CMC. Les dejé la liga en el chat. Entonces, ahí, si ustedes no tuvieron oportunidad o quieren volver a ver cualquiera de los otros seminarios de CMC, los pueden visualizar, compartir con otras personas. También les dejo la liga de Facebook donde se publican las fechas y los eventos importantes de este proyecto. Todos son gratuitos y se trata de hacer divulgación científica en toda Latinoamérica, Iberoamérica, perdón. Y también tenemos el calendario de actividades donde ustedes ya se registraron para que se puedan registrar a los eventos futuros. Por ahí vi una manita levantada, pero la bajaron. Si me apoyan volviéndola a subir. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, sí parece que un comentario lo mandan a felicitar mucho, doctor Rosario. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias a los ponentes, a los coordinadores y a los asistentes. Y pues bueno, les dejo todas las ligas. Ojalá que nos ayuden a llegar a más personas para que este proyecto que tiene mucha calidad y muchos investigadores pueda llegar a más. Por ahí ya le volvieron a levantar la manita. Solo que no tiene nombre. Vamos a darle sí, acceso. por supuesto, sí. Gusto. Adelante. Está con micrófono apagado. Ahí. Ahora sí. Bueno, oye, felicidades, Luciano, un placer. Gracias a todos por vuestra presencia y creo que estamos haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias por esta gran presentación y bueno, y nos vemos en el siguiente. Ok, Ana María, muchas gracias. Hasta la vista. Sí, muchas gracias por las palabras. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad y por participar de este proyecto Ciencia dentro, ¿no? Con apoyo de CITED, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ya identifiqué, doctora Ana María Gil Lafuente, sí. Es nuestra coordinadora general de este proyecto de CMC. No podíamos visualizar y pues gracias por el cierre y como les mencionaba a todos los coordinadores, especialmente a nuestra coordinadora general, por hacer parte de este gran proyecto. Ok, excelente. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a Buenos todos. días. Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes. Adiós. Gracias. Felicidades. Adiós. Hasta luego. Adiós. Enhorabuena. Gracias.